Dando continuidade a esta série de videoaulas introdutórias à ética, hoje faremos uma apresentação de alguns problemas da metaética contemporânea, em especial questões de epistemologia moral. Bem, para começar, eu gostaria de lembrar que os temas que abordaremos hoje, eles já foram antecipados em duas videoaulas anteriores. Em especial, eu vou me deter a apresentar esse esquema que organiza as relações entre os problemas epistêmicos e ontológicos, que é uma espécie de mapa das principais teorias metaéticas contemporâneas, mas já lá na lição quinta, nessa lição introdutória número 5, nós vimos um quadro, que é uma espécie de mapa, que eu construí e que organiza também as diferentes teorias éticas segundo um critério diferente. Então, desde lá, a ideia de que, enfim, há uma divisão entre cognitivistas, por exemplo, e não cognitivistas em epistemologia moral, vem aparecendo. E ao longo das lições, pela história da ética, vez por outra nós tocávamos nessas questões tanto epistêmicas quanto ontológicas. Também na 55ª lição introdutória, que fizemos há pouco, apresentamos um quadro de Richard Hare que organiza as teorias éticas, dividindo-as em descritivistas e não descritivistas, ou, como sempre se chama, e aqui também, hoje vai aparecer, entre teorias naturalistas e não naturalistas. E, a partir disso, nós localizamos o chamado prescritivismo universal, que é uma teoria não descritivista. Então, essas tentativas de fazer mapas, de fazer quadros, de organizar as teorias metaéticas já vêm sendo feitas, existem inúmeras outras, e a que eu vou apresentar hoje e que está projetada aí, ela é tirada deste livro escrito por Alexander Miller, que no meu, desde onde eu sei, dos livros que eu conheço sobre metaética, um dos melhores livros introdutórios à metaética contemporânea. Então fica aí indicado também como complemento para a aula de hoje. E esse quadro está na página 8 e eu já vou comentar questão por questão e movimento, digamos, metaético e autores envolvidos, explicando então as diferentes teorias. Bem, mas antes de fazer isso, eu gostaria de comentar este livro que está projetado aí, que se chama Metaética, Algumas Tendências, que nasceu a partir dos trabalhos que eu fiz no meu primeiro pós-doutoramento na Universidade de Michigan, onde eu tive a oportunidade de conhecer três eminentes filósofos, pensadores, eticistas que trabalham e fizeram contribuições significativas para a metaética contemporânea. Então, são Stephen Darrow, eu vou apresentar uma videoaula sobre questões de psicologia moral a partir das contribuições dele. Outro é Alan Gilbert, que eu vou mencionar hoje, já o nome aparece aí, e também Peter Rayton, que é outro pensador que aparece fazendo contribuições importantes aí no quadro de hoje. Esse livro ele faz parte da série Ética, da Edufsky, da editora da universidade, que já tem publicado mais de uma dezena de livros de estudos éticos. Eu coordeno essa série desde 2004, 2005, quando ela começou. Já publicamos tanto livros de metaética como esse, que aliás preenche uma profunda lacuna na língua portuguesa, porque nós não temos muitos livros de metaética em língua portuguesa, mas tem publicado livros também em ética normativa, por exemplo, utilitarismo, ética de virtudes, a ética de Kant, direitos humanos, a ética kantiana e direitos humanos são
teorias deontológicas, assim como livros de ética aplicada, por exemplo, bioética, direitos animais e assim por diante. Então, fica aí uma espécie de marketing, né, dessa série e, em especial, esse livro, que é um livro que contém 6 artigos, 2 trabalhos de cada um desses autores e um artigo introdutório à metaética, escrito pelos 3 conjuntamente, né, que parte do argumento da questão aberta e também faz um mapeamento das teorias metaéticas contemporâneas. Né? Então, nesse sentido, ele serve, né, esse primeiro artigo mais introdutório, né, que aparece nesse livro, serve como um complemento à lição 5ª, à lição 55ª e à atual, né, a lição que vai tratar especialmente de problemas de epistemologia moral. Né? Então, acho que um objetivo desse canal também é divulgar bibliografia complementar, né? Eu tenho feito isso. Vocês têm aí um livro excelente, né, de trabalhos de metaética. No meu entendimento, é o melhor livro que nós temos em língua portuguesa de metaética. Bem, então, uma vantagem interessantíssima desse modo de apresentação, né, do Alexander Miller das teorias metaéticas é partir de problemas. Né? Então, por isso, inclusive, que eu coloquei o título, né, dessa videoaula, Problemas de Epistemologia Moral, Problemas Atuais, porque vocês vão ver que vai ser sempre a partir de uma certa pergunta, né, que o Miller vai organizar as teorias metaéticas. Então, vocês estão vendo aqui em cima, né, a primeira pergunta é a seguinte, talvez a pergunta mais fundamental da epistemologia moral. Né? Os juízos morais, eles expressam crenças? Eles poderiam ser expressões, digamos, de crenças ou de outras coisas. Né? Já vimos algumas teorias metaéticas que sustentam que juízos poderiam ser expressões de sentimentos subjetivos, etc. Né? Mas a pergunta fundamental que tem que ser respondida enfim, pela epistemologia, né, moral, se juízos morais expressam crenças. Né? Se a resposta for sim, né, nós temos aqui, então nós temos o cognitivismo. Né? Se a resposta for não, nós teremos não cognitivismo. Né? Bem, as teorias, os principais enfoques, né, não cognitivistas, segundo esse autor, são 3. Um é o emotivismo do Ayer, né? Quando nós tratamos do positivismo lógico, ele foi apresentado. O que diz o emotivismo do Ayer? Que um juízo moral como não minta, né, é equivalente a uma expressão emotiva do tipo para mentir. Né? Quer dizer, um sinal sonoro que desaprova certos comportamentos morais. Então vocês podem perceber que, de fato, um juízo moral para o Ayer não é nada mais, nada menos do que essa expressão emotiva. Né? Bem, mas nós vimos também, isso não aparece aí no diagrama, nós vimos também que o emotivismo se tornou uma teoria um pouco mais sofisticada, por exemplo, no livro Ethics and Language, né, do Stevenson, onde juízos morais do tipo mantenha a promessa significam, né, esse é o modelo de análise que ele elaborou, eu aprovo manter as promessas e também uma espécie de recomendação de um curso de ação, né, faça você o mesmo. Quer dizer, então, aí temos um emotivismo, sim, quer dizer, é um não cognitivismo, mas ele é um pouco mais sofisticado. Bem, então isso é só para lembrar que nós também já tratamos, né, essa teoria emotivista. Agora, nós não tratamos de teorias emotivistas de autores mais atuais, né, que estão ainda vivos, tanto o Blackburn quanto o Gieber e outras pessoas que defendem formas sofisticadas de não cognitivismo, né, estão vivos, estão trabalhando. E o principal talvez seja o Simon Blackburn, né, que aparece ali, que é tratado no capítulo 4º do livro do Miller,
que elaborou uma teoria não cognitivista bastante sofisticada. Eu só vou apresentá-la brevemente agora e ela será retomada na próxima videoaula, que tratará de questões de ontologia moral. Bem, por que o Blackburn chama de quase realista a teoria metaética dele? Porque ele concorda, né, que se nós observamos, né, e isso é uma espécie simples de constatação da natureza dos juízos morais, cotidianos, quando as pessoas emitem um juízo moral, as outras concordam, dizendo que é verdadeiro ou falso, que se deve manter as promessas, e assim, aparentemente, no discurso moral cotidiano, as pessoas se comprometem com a existência de propriedades genuinamente morais, de fatos morais. Todavia, uma boa explicação filosófica deve mostrar que essa crença na existência de valores objetivos é ilusória. Então, o Blackburn eu vou apresentar, né, melhor na próxima videoaula. Ele pensa que, na verdade, valores são projeções. Ele usa aí uma psicologia moral humeana. São projeções nossas para o mundo natural e que é filosoficamente enganador acreditar que existem fatos objetivos. Bom, o Alan Guibert, ele tem dois momentos diferentes, né, do pensamento metaético dele, fez duas contribuições importantes, ambas são claramente não cognitivistas. A primeira delas expressa mais ou menos nos seguintes termos, né? Do ponto de vista evolutivo, os seres humanos surgiram e se desenvolveram e criaram múltiplos sistemas morais. E quando um indivíduo, por exemplo, tem uma atitude de aceitação de um código moral particular, X ou Y, né, ele se submete àquele sistema moral. Né? Então, o Guibert criou uma teoria chamada expressivismo de normas, né, está aqui então, né, também do lado dos não cognitivistas, e ela, enfim, basicamente expressa essa ideia de que a adesão, né, a um sistema de normas é algo não cognitivo. Tá? Bem, agora, claro que isso não é uma enumeração completa, né, das teorias não cognitivistas, porque, por exemplo, recentemente foi desenvolvido o ficcionalismo, tá, que é, num certo sentido, também uma teoria não cognitivista. Bem, agora vamos acompanhar aqui o outro lado da coluna, quer dizer, quando alguém que responde afirmativamente à expressão de crenças, né, por juízos morais, que é um cognitivista, uma pergunta seguinte é essa, né? Se essas crenças são algumas vezes verdadeiras. Resposta pode ser sim ou não. Resposta sim, né, encaminha para uma questão diferente, que eu já vou tratar. Antes só eu vou apresentar a resposta negativa, que de alguma maneira nós já conhecemos, né, porque foi antecipada por Bertrand Russell, né, e eu mencionei isso. É a chamada teoria do erro, né, que foi elaborada por John Mackey no livro Ethics, Inventing Right and Wrong. Qual é a ideia do Mackey? É exatamente essa, né, que a pressuposição da existência de valores objetivos é enganadora, é um erro, e, portanto, toda vez que nós julgamos moralmente, pressupondo a existência desses valores, nós emitimos um juízo falso. Então, por que o Mackey, apesar de defender uma teoria do erro, está do lado dos cognitivistas? Porque para o John Mackey, todo juízo moral é sistematicamente falso. Né? Ele pressupõe a existência de valores objetivos quando eles não existem. Essa é a teoria do erro. Bem, eventualmente nós vamos tratar, né, e mencionar em outros momentos. Agora, vamos acompanhar então a resposta de que algumas vezes os juízos morais podem ser verdadeiros. Tá? Então, eles não são sempre sistematicamente falsos, não seria? A pergunta, então, agora é a seguinte: se essas crenças morais,
né? Elas dizem respeito a fatos que são independentes, né, da opinião humana. Resposta sim e resposta não. Né? Então, resposta sim, né, leva ao questionamento de que tipo de fatos são esses. A resposta não é um tipo de cognitivismo, né, que é tratado aqui no capítulo 7 pelo Miller, que diz a respeito a esses enfoques que sustentam que juízos morais são dependentes, sim, da constituição humana, né? Então que nós não poderíamos dar esse passo metafísico, né, e dizer que há um mundo de fatos morais que em muitos casos, ontologicamente distinto de fatos naturais e que seria completamente independente da nossa natureza, da constituição humana, ou ao menos para não falar de natureza humana, da condição humana. Bem, agora, muitos pensam que a moralidade é sim, de fato, independente da constituição humana, né? Então, a resposta à pergunta nos leva a outra, né? Que é exatamente essa: se esses fatos, que seriam independentes da opinião humana, se eles são fatos naturais. A resposta sim é dada pelo naturalismo e resposta não é dada pelo não naturalismo. Bem, e aqui nós estamos já entrando no domínio não estritamente da epistemologia, mas nós estamos, né, numa certa perspectiva, tornando a ontologia moral independente da epistemologia. Né? Então, quando nós sustentamos que há fatos morais independentes da opinião humana, é como se existisse uma realidade moral, né, própria, específica, e que mesmo que a espécie humana desaparecesse, essa realidade moral continuaria a subsistir. Né? Bom, como esse é o caso, eu não vou aprofundar muito aqui, eu só vou mencionar que temos uma posição naturalista, outra não naturalista. A não naturalista nós já conhecemos um pouco, que é a teoria do Moore, né, que diz que propriedades e fatos morais são não naturais, quer dizer, elas não são descritíveis pelas ciências naturais, né, são sui generis, são apreensíveis somente pela nossa intuição. Né? E tem também a teoria do John McDowell, que eu vou comentar na próxima videoaula. Bem, caso nós não concordemos, né, com uma teoria não naturalista, porque supostamente ela nos apresenta uma realidade estranha, né, de entidades que nós não conseguimos acomodar na nossa ontologia, nós temos a posição naturalista e aí uma discussão se os fatos morais são redutíveis a fatos naturais ou não. Tá? Que eu pretendo então retomar na próxima videoaula, porque isso diz respeito à ontologia moral. De qualquer maneira, só antecipando, né, há uma posição que defende que sim, que fatos morais são redutíveis a fatos naturais. Essa é a posição de Peter Wreighton, reducionista, né, assim como o funcionalismo analítico. Mas há uma posição também que é naturalista, que diz que existem sim fatos morais e propriedades morais que não são redutíveis a fatos, por exemplo, físico-químicos, né, que é a escola do realismo de Cornell. Então, essa parte final do diagrama eu vou deixar para a próxima videoaula. O que é interessante aqui, então, é a gente perceber essa organização, né, das diferentes teorias metaéticas, em especial de epistemologia moral, a partir de problemas. Então, fica aqui o convite, né, mais do que eventualmente decorar ou memorizar teorias metaéticas, é importante um questionamento, né, que é apresentado por essas perguntas e uma reflexão crítica a respeito delas. Né? Quer dizer, o que nós fazemos quando emitimos um juízo moral? Nós expressamos crenças ou não? Por favor, pensem sobre essas questões. Além disso, eu gostaria de, enfim, também agora refletir um pouco mais
para além, né, de todas essas teorias, sobre o próprio problema. E o problema é, existe saber moral? Quer dizer, quando nós julgamos moralmente, nós simplesmente expressamos sentimentos subjetivos, ou nós podemos dizer que um sujeito cognitivo, quando emite um juízo moral, ele faz isso de forma objetiva, imparcial, racional, né? E tal. Bem, e no meu entendimento, uma resposta satisfatória a esse questionamento depende de uma tipificação, né, dos saberes. Então, em geral, na filosofia, a gente tem uma discussão e uma divisão entre cognitivistas e não cognitivistas, sempre em torno de uma pressuposição única, que é a postulação de que o conhecimento é sempre proposicional. E aqui, para esclarecer, né, eu vou apresentar essa análise que é tradicional, vem desde Platão, que foi muito discutida na epistemologia contemporânea, que procura estabelecer condições necessárias e suficientes para atribuir, né, um estado cognitivo, um conhecimento, ao menos, a um sujeito. Então podemos dizer que A, um sujeito qualquer, né, sabe que P, uma proposição qualquer, né, se e somente se três condições necessárias forem satisfeitas. Que A acredite que P, essa é uma condição necessária. Crença que então seria uma atitude mental de aceitação, né, da verdade de P, mas isso não é suficiente. É necessário também que P seja verdadeira, né? Então, se um indivíduo acredita numa proposição falsa, ele nada sabe, né? Alguém sabe algo quando acredita numa proposição verdadeira. Mas não basta acreditar, né? Tem que satisfazer uma outra condição que está dada aí, né, no terceiro item. A, quer dizer, esse sujeito tem que ter evidências adequadas, boas razões, né, para acreditar que P. Aqui na epistemologia contemporânea há uma variação entre ter boas razões, ter evidências adequadas e assim por diante, né? Bem, então o que essa última condição necessária mostra é que há uma conexão entre acreditar, né, não é qualquer crença que conta, é uma crença qualificada que tem o suporte de boas razões, de evidências adequadas e tal, né? Claro, existe aí um debate sobre os chamados problemas de Gettier, né, que teria supostamente mostrado que há casos nos quais os indivíduos podem ter crenças justificadas em proposições verdadeiras, mas essa justificação ser ocasional, portanto, não se constituir exatamente, né, num tipo de conhecimento. Foi por isso que eu qualifiquei, né, evidências suficientes e tal, porque no meu entendimento, essa cláusula, né, de justificação, claro, ela tem um problema a partir dos contra-exemplos de Gettier, mas longe de abandonarmos essa definição tradicional de conhecimento, ela pode ser sofisticada e sustentada. Então, para alguns juízos morais, nós podemos usar essa forma de conhecimento e, por exemplo, quando nós avaliamos, né, o caráter de uma pessoa, nós podemos dizer que essa avaliação pode ser uma avaliação correta ou não, né? Portanto, se alguém diz fulano de tal é uma pessoa justa, né, nós podemos dizer que se, enfim, nessa avaliação há uma crença numa proposição que é verdadeira e até num sentido correspondencial, né, de verdade, e que nós temos boas evidências em relação a isso, porque foi observado o comportamento dessa pessoa ao longo do tempo, os juízos morais, sim, são proposicionais, né? Aliás, lembrem aqui também, né, na aula de lógica deôntica, nós apresentamos o chamado problema Frege-Gitch, desculpem, que mostra exatamente que proposições podem figurar num argumento, né, trazendo então para nós uma certa conclusão de que há sim juízos morais que são proposicionais. Agora, em geral, nos debates de epistemologia moral atual, as pessoas tendem a ser um pouco
reducionistas, achar que todo conhecimento é proposicional ou é mera opinião. Né? E provavelmente não seja assim. Né? Por quê? Porque nós temos tipos de saber que não precisam ser analisados em termos proposicionais. E é isso que eu estou mostrando ali, né, nesse segundo exemplo. Quer dizer, nós podemos falar de um saber prático, que é o saber moral, ou alguns juízos morais, ao menos, né, por exemplo, juízos normativos, né, que expressam a necessidade de se agir e que guiam o comportamento das pessoas. Eles são, então, expressões de conhecimento, de saber sobre o que é necessário, quais são as regras que são constitutivas de determinadas práticas. Então, nesse caso, a análise conceitual estabeleceria o seguinte: A sabe como FIR, C somente C. Então, o FIR aqui é uma variável para qualquer ato, né? Por exemplo, dirigir, ou para entrar já nos exemplos morais, aí, cuidar, respeitar e tal. Então, A sabe como FIR, C somente C, 1. A foi treinado, a FIR, né? Quer dizer, houve um processo aí de educação, de internalização das normas que são constitutivas daquela prática. Em segundo lugar, FIR, então, é constituído pelas normas XYZ, tá lá, né? Então, vamos lá, A sabe como cuidar, digamos, né? Ninguém cuida de uma outra pessoa, no sentido estrito, se não segue uma norma que é não causar dano, né? Não cause dano. Então, essa prática é constituída por normas como não cause dano, né? Não incapacite as outras pessoas e tal. Isso é constitutivo da prática de cuidar. Bem, e finalmente, essas duas condições são necessárias, mas a última também é, né? Que A seja capaz de seguir as normas para a FIR. Né? Então, ninguém, por exemplo, sabe como dirigir ou sabe como cuidar se ele tem só um conhecimento informacional das normas constitutivas dessas atividades e ele não desenvolveu a habilidade de, né? Ele não é capaz de seguir as normas, as regras constitutivas. Então, eventualmente, aí nós temos um outro tipo de saber, né? Eu apresentei ali condições que talvez sejam suficientes, necessárias e suficientes, para compreender o que constitui esse saber. Não há nenhum tipo de relação com verdade e falsidade no sentido correspondencial. Então, claro que surge uma questão filosófica, que é se normas podem ser verdadeiras ou falsas. Talvez sejam se a gente tiver aí uma teoria da verdade coerencial, né, e não meramente correspondencial, ou o que a gente chama hoje de teoria deflacionária de verdade. Né? Quer dizer, dizer P é verdadeiro é logicamente equivalente a dizer P. Né? Isso é bastante adequado para a moral, porque se você diz deve-se manter as promessas e a outra pessoa responde é verdade, muito provavelmente esse na verdade, está aí usando, né, uma concepção deflacionária de verdade. Bem, então eu vou ficando por aqui, né, nessa aula de problemas de epistemologia moral contemporâneas, convidando vocês a refletirem um pouco sobre esses tipos de saber e se, na verdade, então, a gente não deve evitar um tipo de cognitivismo dogmático, né, que gire só em torno de uma compreensão de que o conhecimento é proposicional e que a sua negação, então, leve a problemas ou a posições, né, não cognitivistas, como a emotivista, a quase realista e tal, e que a gente pense na especificidade do saber moral. Né? Quer dizer, se não é um tipo de saber que nós adquirimos pelo treinamento, pela prática, com a internalização de padrões normativos de correção, né? E normas aqui eu estou usando no sentido bem amplo, né, de um padrão de correção moral, né? Eu não estou me comprometendo com nenhuma teoria normativa em particular. E efetivamente, se a gente não diz que a pessoa tem esse saber prático quando ela é capaz de. Então, o saber prático é uma habilidade, né? Uma capacidade.
e que a gente mostra que tem quando a gente exibe o comportamento adequado, né? Então, se alguém diz que sabe contar os números em alemão, ele tem que saber eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, e etc. Quer dizer, tem que ter a capacidade e habilidade de mostrar na prática que se é capaz. Então, sabe contar os números em alemão, sabe cuidar, sabe respeitar, etc. Né? Bem, de qualquer maneira, vamos deixar o problema em aberto, porque há uma discussão na epistemologia contemporânea muito grande sobre a redutibilidade desse tipo de saber prático ao saber proposicional. Né? Por exemplo, num livro chamado Know-How, né, Stanley defende exatamente essa redutibilidade. Por outro lado, a neurociência contemporânea tem evoluído no sentido de mostrar que essa distinção faz sentido. Então, se descobriu a existência de tipos de memória. A memória declarativa teria a ver, que é a memória curta, etc., teria a ver com conhecimento proposicional, e uma memória não declarativa com saber prático, um saber tácito, pressuposto, né, ancorado em hábitos e assim por diante. Tá? Então reflitam sobre essas questões e reflitam principalmente sobre essa sugestão de que a moralidade pode ser composta por, digamos, né, para usar uma linguagem wittgensteiniana, né, diferentes jogos de linguagem. Alguns jogos de linguagem seriam morais proposicionais, enquanto outros jogos de linguagem seriam também morais, mas não proposicionais, porque expressariam um saber prático, né, um saber que é, por exemplo, perceptível aí em atividades como cuidar pessoas vulneráveis ou respeitarmos uns aos outros, né, e assim por diante. Bem, então ficamos por aqui por hoje. Eu convido vocês a assistirem a próxima videoaula que, como eu disse, partirá, né, daquele quadro de teorias metaéticas, não mais centrando atenção nos problemas epistemológicos, mas na necessidade ou não, né, de termos contrapontos ontológicos para sustentar o cognitivismo da epistemologia moral contemporânea. Obrigado e até lá.